Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá pessoal, vamos para um tira dúvida a respeito do IPVA de 2021 para quem perdeu a isenção, que parece que ainda permaneceram muitas dúvidas se deve ou não efetuar o pagamento. No último vídeo eu falei sobre a possibilidade de pagar ou não pagar o IPVA, que seria uma opção do contribuinte. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Como eu disse, o governo do estado de São Paulo já firmou o seu entendimento, já ditou todas as regras que ele entende que irão incidir sobre o IPVA. Ponto. Diante disso, está claro que ele não vai recuar. Muito embora possa ter projeto de lei em andamento, mas tudo isso ainda não é real, não produz nenhum efeito, a não ser esse tumulto, essa esperança, mas de fato não há nada. Estão prevalecendo as regras que o governo ditou. Como se modifica isso? Somente por ação judicial, somente interpondo ação perante o Poder Judiciário. E nessa circunstância que eu falei, há a necessidade do ajuizamento de ação judicial para o restabelecimento do direito lesado, que foi retirado, a isenção que foi perdida por alguns PCDs. Quem não entrar com a ação irá se conformar em pagar o IPVA e esperar numa eventual ação coletiva ajuizada, se ajuizada por algum daquelas pessoas físicas, daquelas pessoas jurídicas que surtirão algum efeito para você, mas correndo o risco de que essa decisão possa demorar décadas, como aconteceu no plano Collor, como eu havia dito. Então, mas lembrando, o ajuizamento da ação é opcional. Entra quem quer, achando conveniente, entra. Não achando conveniente, paga o IPVA e sem problema nenhum. Vida que segue. Tem algumas pessoas preocupadas com honorários de advogado, outros estão pedindo dinheiro. Gente, eu não sei de nada disso. Como eu disse, eu não assisto vídeo de ninguém. Tudo que eu falo é baseado nos meus estudos. E se eu indico alguma coisa, se eu menciono algum nome, é porque eu sei que teve resultado. Então, por ocasião do ajuizamento da ação, quem fizer a opção de entrar com a ação, terá essa opção, mas se for entrar com a ação, de efetuar ou não o pagamento do IPVA. Se fizer a opção para o não pagamento do IPVA, no pedido a ser ajuizado, o advogado fará um pedido liminar, um pedido para antecipar os efeitos da sentença, da prestação jurisdicional, da tutela que vai ser dada, para não pagar esse IPVA até o término final dessa lide. Ou, optando por fazer o pagamento, se faz o pagamento e, em vez de pedir a liminar para não pagar, será apenas acrescido um pedido para que o que foi pago que seja devolvido com juros e correção monetária. Mas a matéria principal será a mesma, apresentar as alegações pelas quais entende pela ilegalidade, inconstitucionalidade desse decreto que retirou a isenção do IPVA de muitos PCDs. Tá? Então, bem claro, tem que entrar com a ação para ser restabelecido o direito. Claro, e aí você tem a opção de pagar ou não pagar, como eu expus anteriormente. Agora, nós temos que lidar com o recesso do judiciário, que começou dia 19 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro de 2021.
Nesse período, só o que for urgente, só em plantão, que basicamente se diz a vida e a liberdade das pessoas, que não se enquadra às hipóteses do IPVA. E os prazos processuais estão suspensos até o dia 20 de janeiro. De 20 de dezembro a 20 de janeiro não corre prazo processual nenhum, conforme o dispositivo no Código de Processo Civil e eu expus anteriormente. Então o que acontece? Muitas vezes não ocorrerá tempo para se ajuizar a ação antes que tenha que efetuar o pagamento do IPVA com desconto ou da primeira parcela. Por quê? Conforme o final da placa do veículo, serão os dias do pagamento. E a primeira parcela e o pagamento único com desconto ocorre em janeiro. Vamos ver quando serão essas datas. As placas, então, existem 3 hipóteses para você fazer o pagamento. Parcelados, em 3 parcelas, janeiro, fevereiro, março. Se pagar em uma parcela com desconto em janeiro ou pagar uma cota única sem desconto em fevereiro. Bom, a placa com final 1, o primeiro pagamento está para o dia 7 de janeiro, final 2, 8 de janeiro, final 3, 11 de janeiro, final 4, 12 de janeiro, final 5, 13 de janeiro, final 6, 14 de janeiro, final 7, 15 de janeiro, final 8, 18 de janeiro, final 9, 19 de janeiro, final 0, dia 20 de janeiro. Então, como nós pudemos ver, antes que retorne o prazo processual, que é a partir do dia 21 de janeiro, o último pagamento da placa do final 0 é no dia 20 de janeiro. Ou seja, creio que não haverá tempo suficiente para que o judiciário analise a questão. Então, penso que seria aconselhável efetuar esse pagamento. Vamos explicar mais para frente como também poderá ser feito este pagamento. Por quê? Não o efetuando, pode incorrer em multa. Veja o texto legal. O que regulamenta a multa é a Lei 13.296/2008, nos artigos 27 e 28, a mesma que regulamenta o IPVA. O artigo 27 fala o seguinte: o imposto não recolhido no prazo determinado nesta lei estará sujeito à multa demora calculada sobre o valor do imposto e correspondente a 33 centésimos% por dia de atraso, computada a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo para recolhimento do débito até o limite de 20%. O que significa? Que a multa não poderá ser superior a 20%, o máximo de 20% sobre o valor do IPVA que deveria ser pago. E o artigo 28 fala: o montante do imposto recolhido a destempo fica sujeito a juros equivalentes por mês à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa Selic, para títulos federais acumulada mensalmente. Essa taxa está estipulada no final, está estipulada em 1% ao mês. Bom, mas mesmo assim é uma opção. Vocês podem não efetuar o recolhimento e entrar com a ação e pedir a liminar. Se a liminar não for deferida, vocês podem fazer esse pagamento até o licenciamento, porque sem o pagamento do IPVA vocês não conseguem fazer o licenciamento do veículo. E aí vocês passam a estar irregular e o carro pode ser apreendido. Então, o pagamento, creio, seria de bom alvitre efetuá-lo, para que não ocorra nenhuma sanção lá na frente. Mas, quando que é o licenciamento de cada veículo? Nós sabemos que ele é feito de acordo com o final da placa de cada um. Vamos ver quando isso ocorre. Bom, o licenciamento dos carros de final de placa 1 é em abril, placa 2 em maio, placa 3 em junho, placa 4 em julho, placa 5 e 6 em agosto, placa 7 em setembro, placa 8 em outubro, placa 9 em novembro e placa 0 em dezembro. Então, isso significa que, se vocês não efetuarem o pagamento do IPVA agora, nas 3 opções que o governo oferece, à vista, em janeiro com desconto, em fevereiro parcela única sem o desconto, ou em 3 prestações, janeiro, fevereiro, março. Vocês poderão fazê-lo até o licenciamento, mas aí incorrerá aquela multa de 20% e mais juros de 1%
ao mês, não mais do que isso. Depois, a partir de então, se não fizer o licenciamento, o carro fica irregular e pode ser apreendido. Tive muitos amigos que me perguntaram, e consignar? E eu posso fazer a consignação desse valor? Gente, vamos explicar. Consignação e pagamento é uma ação judicial, mas não se vislumbra nenhuma das hipóteses de sua interposição no caso do IPVA, porque consignação significa pagamento. O primeiro requisito para você entrar com uma ação de consignação e pagamento, você admite ser devedor. E consignar é depositar em juízo esse valor. Então, vamos ver quais são as hipóteses, só para vocês terem ideia de que não cabe para o IPVA. O Código Civil, no artigo 334 e 335, regulamenta o que é o pagamento e consignação. O artigo 334 já vem explicando. Considera-se pagamento, extingue a obrigação, o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida e nos casos e formas legais. Artigo 335. A consignação tem lugar, ou seja, somente é possível: 1. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar o pagamento ou da quitação na devida forma. Então, não é o caso. Inciso 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. Também não é o caso. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em outro lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, que não é o caso. Inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, que também não é o caso. Inciso 5. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento, que também não é o caso. Esse litígio pressupõe que já tem uma ação discutindo ele. Então não é o caso também de consignação e pagamento. Agora, vocês têm que ter em mente o seguinte: existe uma possibilidade que fica a critério de vocês. A intenção do governo foi de arrecadar, de aumentar a arrecadação, tirando a isenção de vários PCDs. O que pode ser feito? Conforme a ação escolhida pelo profissional que vocês escolherem, existe a possibilidade, mais especificamente no caso da tutela de urgência, que eu acho que mais se aplica nessa hipótese, desde que a escolhida não seja o mandado de segurança da qual cabe uma liminar, vocês podem oferecer o dinheiro do IPVA em caução. O que significa? Vocês vão depositar judicialmente essa quantia como caução. Por que como caução? Caução é uma garantia para o juiz. Falar: olha, seu juiz, eu não tenho que pagar esse IPVA. Então, diante desses motivos, é ilegal, é inconstitucional. Então, por esse motivo, eu quero que o senhor reconheça esse meu direito antecipadamente e me isente do pagamento, até que termine esse processo. Pode ser que o juiz entenda que a questão ainda é muito polêmica, que ele vai analisar isso após o oferecimento da contestação, e por esse motivo, por hora, ele não defere essa liminar, porque pode ser que alguém possa vir a ser prejudicado com isso. Mas, se você falar tudo isso que é inconstitucional, é ilegal, e para demonstrar a sua boa-fé, você está oferecendo o valor do IPVA para ficar como caução, como garantia, não tem por que o juiz não deferi-la e simplesmente autorizar. Qual a vantagem disso? Se vocês efetuarem o pagamento do IPVA e na petição pedir a devolução do dinheiro, isso ocorrerá, mas com o recolhimento ele incorporará, ele adentrará aos cofres públicos. Adentrou ao cofre público, a Secretaria da Fazenda, o Governo do Estado pode fazer o que bem entender com o dinheiro. E depois, lá na frente, constatado que vocês têm direito à devolução, isso será devolvido não em precatório, mas em OPV, obrigação de pequeno valor, em até 90 dias o Estado tem que fazer essa devolução. Mas, se vocês fizerem a opção de
depositada e oferecer em caução essa quantia, isso fica vinculado ao processo e não entra no cofre público. E significa que o governo não vai poder utilizar esse dinheiro. Se a intenção era arrecadar verbas, aumentar a arrecadação, com o ajuizamento dessa ação, isso não ocorrerá. Por quê? Esse levantamento somente poderá ocorrer após o término da ação. Se eventualmente o Estado pleitear o levantamento do que está depositado antes do término da ação, ele está concordando. Então ele não fará isso. Seria um meio dos PCDs de demonstrar a insatisfação que estão possuindo, que acham que esse comportamento do Estado que gerou um dano para vocês. Seria uma demonstração de insatisfação. Então, creio que quem tiver condições, o ideal, penso eu, como eu sempre falo, os meus vídeos são apenas informativos e não consultivos. E quem fizer essa opção por ação, efetue o pagamento. Efetue o pagamento não, ofereça como caução o valor do IPVA, nas mesmas condições que estão sendo oferecido lá. Se quiser pagar à vista para pegar o desconto, deposite já em janeiro. Se quiser fazer o pagamento à vista em fevereiro sem desconto, faça assim. Se fizer a opção para pagar sem desconto em 3 parcelas, explique ao juiz que está oferecendo a caução da mesma maneira que lhe foi dada a oportunidade para o pagamento. Tá? O profissional do direito que vocês escolherem saberá fazer isso. Agora, quanto ao profissional do direito, gente, tenha muito cuidado. Lembre-se, como eu expliquei, existe aí um interregno, aí um lapso temporal de pelo menos uns 10 dias para vocês pensarem e escolherem o profissional que vocês vão entrar. E esse profissional tem que oferecer dessa opção que eu estou lhe falando, de ajuizamento da ação. E tem que ter muito cuidado, porque uma vez interposta a ação, é com aquela ação que você vai ter que prosseguir até o final, não pode alterar. Só você tem uma única oportunidade de ajuizamento. Não pode ajuizar 2, 3, 4, 5, nada disso. É uma. E por esse motivo, o profissional escolhido, eleito por vocês, tem que ter conhecimento de direito tributário, tem que dominar muito bem o manejo desses institutos de tutelas de urgência, tutela de evidência, tutela antecipada, ou mandado de segurança, medida liminar, explicar a consequência do recolhimento antes ou depois. O que acontecerá se recolher antes? O que acontecerá se recolher depois? O que acontecerá se oferecer a quantia em caução? Tenham cuidado quanto a isso. E tem muita movimentação dos bastidores para se alterar esta lei. Como eu disse, antes do judiciário voltar a trabalhar, nada acontece. Somente o Poder Judiciário é que pode restabelecer o direito de vocês. Então tenham calma. Procure um profissional habilitado. Pense, reflitam e façam a opção de vocês. Uma vez feita a opção, não dá mais para modificá-la. Terá que seguir com esse profissional até o final. Mas existe um projeto de lei que está em andamento. No próximo vídeo eu vou te mostrar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Estou debruçando sobre toda essa matéria, ICMS, IPVA, e realmente é muito atraente, porque há tantas situações, como eu já expus em meus vídeos, e muitas outras ainda que eu vou expor, que é gritante, do meu ponto de vista, a violação ao direito de vocês. Portanto, se algum profissional do direito falar que vocês não têm direito, olha, gente, me desculpa, mas creio que ou eu estou estudando muito errado, ou a legislação está muito equivocada, ou toda essa movimentação que está acontecendo é à toa. Não creio que seja isso.
Então, tem muita coisa. Esperem meus próximos vídeos. Eu tenho certeza que serão esclarecedores. Lembrando, nós estamos no final do ano, então antes que o recesso termine, eu creio que eu já terei publicado mais uns 2 ou 3 vídeos a respeito do IPVA. Portanto, gente, se esta informação que eu estou dando for útil, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sino. Lembrando, a inscrição é inteiramente gratuita. Vocês não ficarão recebendo e-mail, a não ser a comunicação de que eu pus o vídeo para ser publicado. E lembrando, os meus vídeos são publicados às segundas e quintas-feiras. Não mais. Me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.